O assunto inteligência emocional nós vamos abordar nesse mesmo espírito do nosso trabalho teosófico, que é o da liberdade de pensamento. E, basicamente, nós vamos apresentar o livro Inteligência Emocional, da doutora Elaine Beauport, também editado pela editora teosófica, onde ela não se restringe apenas à inteligência emocional propriamente dita, senão que ela divide o seu estudo em 10 tipos de inteligência, sendo que por inteligência especificamente ela considera ou atribui o significado de um certo tipo de sensibilidade que gera uma habilidade para lidar com certas capacidades da nossa mente. Então, nesse sentido, é bom que se diga, nós não estamos apenas tratando da inteligência racional, como dizia Aristóteles, que o homem era um animal racional. E, no entanto, nós vamos encontrar coisas que não parecem muito racionais na civilização humana. Como, por exemplo, o fato de nós gastarmos hoje, segundo a estatística da Unesco, $1 milhão por minuto em armas no mundo, enquanto morrem 40 mil crianças por dia, como é dito naquela estatística, por problemas derivados da subnutrição no mundo em desenvolvimento. O que é uma maneira elegante de referir-se direto ou indiretamente ao problema da fome. Então, poderiam ser propriamente racional criar esse tipo de civilização, se é que merece esse nome? Nos parece, portanto, que às vezes, quem sabe Aristóteles foi muito condescendente, e nos parece às vezes até que a inteligência dita racional, se ela não estiver equilibrada pelas outras inteligências, vai basicamente gerar uma situação em que as nossas fraquezas absorvem o uso daquela inteligência, ou por outra, se vocês assim preferirem, a inteligência racional fica a serviço das nossas fraquezas e vícios emocionais, e aí nós temos a luta pelo poder, aí nós temos esses problemas que cercam a nossa civilização. Então a doutora Elaine Beauport classificou aqui 10 inteligências. Vamos botar um pouco mais para cima, quem sabe, que abrangem assim, na página 28, uma síntese. Vocês vão encontrar a primeira como sendo a inteligência racional. Essa é tradicionalmente aceita como aquilo que geralmente nós chamamos de inteligência. Ela relaciona a causa e efeito. E o que há de diferente hoje é que com o eletroencefalógrafo nós conseguimos verificar a movimentação do cérebro, basicamente no lado direito, quando esse tipo de... Me corrijo, no lado esquerdo, né? Quando esse tipo de atividade dita racional é predominante. Enquanto que no lado direito é que nós vamos ter aquelas inteligências às quais se atribui um sentido mais intuitivo, chamada inteligência associativa, que envolve conexões múltiplas. A inteligência associativa também faz aqueles mecanismos de analogia que os antigos usavam tanto. E eu vou dar um exemplo. Se nós formos comparar as 4 estações do ano com o ciclo da vida humana, então, quem sabe, haja uma correlação entre a primavera e a infância, entre, quem sabe, o verão e a maturidade, e, quem sabe mesmo, entre o outono e a velhice, quando as folhas começam a cair, etc. e tal. Então, no início, nós temos aquele ardor da vida que quer conquistar o mundo, né? Que é próprio da primavera, com os ventos que fluem em todas as direções, levando assim o pólen das flores e vitalizando e fertilizando todas as coisas, basicamente semeando vida. Nós temos um segundo estágio, em que de alguma forma
nós já queremos uma maior acomodação, mas as coisas têm que dar resultados, não é suficiente o perfume e o pólen das flores, é preciso haver frutos. A paciência diminui, mas a objetividade aumenta em certo sentido, ou talvez até a paciência não diminua tanto assim, mas é um período em que a pessoa não tem mais como esperar, porque certas coisas, se não acontecerem naquele período, dificilmente acontecerão já no outono, quando as folhas caem, às vezes cai cabelo, cai dente, cai isso, cai aquilo, não é? Nós temos aquele período de desabamento existencial. E a inteligência emocional também terá que nos preparar para enfrentar o ciclo da vida e da morte. Culminando então no inverno, quando a árvore, não tendo mais folhas, vai simbolizar assim aquele período da morte. E aí vem aquela questão de existir ou não uma vida após mortem. Todas essas questões estão relacionadas ao hemisfério direito do cérebro e não ao esquerdo, que é apenas racional. Nós fizemos assim um pequeno exercício de inteligência associativa. Então vocês vão ver que os egípcios usavam mais o ciclo do sol, os gregos mais o ciclo das estações, para justificar que a seiva representaria a alma, que não precisa das folhas para interagir com o mundo externo e se recolhe no caule e na raiz. Então o inverno seria um período de reprocessamento do caule e da raiz, basicamente daquele amido acumulado nessas regiões, para gerar a seiva que nutrirá as folhas da primavera seguinte. Então, eu estou apenas fazendo um exercício da inteligência associativa, para vocês verem como os antigos usavam um pouco mais, particularmente os gregos que tinham esse conceito de beleza, o hemisfério direito do cérebro. Também a ele se atribui a inteligência espacial, que é o processo de perceber informações a um nível mais profundo, sintetizadas, às vezes em imagens, sons, combinações, né? E a chamada inteligência intuitiva, a qual se associa a todos os processos de meditação, que pretendem descobrir verdade nas coisas sem um contato sensorial, mas por dentro e não por fora, o que não deixa de ser uma extensão por associação, supondo que haja algum tipo de transcendência nesse processo que aparece em todas as culturas. Também esse é um processo associado, portanto, ao hemisfério direito do cérebro. Talvez o fato de que a nossa cultura tornou-se muito inclinada apenas ao hemisfério esquerdo, à ideia da inteligência racional, faz com que muitas vezes nós assimilemos uma série de doenças no organismo por não ter um equilíbrio perfeito. Agora, essa parte está mais associada às inteligências emocionais e ao cérebro chamado límbico, que tem a ver com o nosso processo de, como nós costumamos dizer, autodefesa em relação ao próprio organismo. Está associada à inteligência da sensibilidade, que é o processo de ser sensível a algo. Nós dizemos que a afeição é deixar-se afetar por alguma coisa. Então, se eu estou totalmente dentro de muralhas, de certa forma, quanto mais eu buscar a segurança, menos capaz eu me torno de propriamente sentir afeto. Isso faz sentido? Percebe-se pelas palavras a conexão? Se eu estiver muito defensivo, por mais que eu tenha talvez o desenvolvimento racional, o meu coeficiente emocional, a minha inteligência emocional pode estar em falta. E daí nós vemos às vezes pessoas que têm uma grande cultura e uma dificuldade de resolver emocionalmente as suas vidas. Então, nesse sentido, a pesquisa vai indicar a atividade do cérebro mais numa região mediana, conforme está, de certa forma, simbolizado por esta gravura, né? Nós temos depois a inteligência dos estados de espírito, também atribuída a esse cérebro chamado límbico, que nós temos em comum com todos os mamíferos, e representa a habilidade de entrar, manter ou mudar qualquer estado de espírito, seja a experiência dolorosa ou prazenteira. E a inteligência
motivacional. Vocês imaginem a importância disso. Estar ciente de nosso desejo de saber o que nos emociona e o que nos move mais, a habilidade de conduzir nossa vida segundo o que amamos. Então, essa ideia fundamental para nós vai justamente caracterizar a repercussão das emoções através do cérebro límbico em todo o sistema de saúde e autodefesa do organismo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Suponhamos que uma pessoa esteja temporariamente ansiosa. Bem, não raro, isso produz uma reação no sistema simpático e parasimpático e, por decorrência, o indivíduo pode apresentar uma pequena acidez. Mas aí o costume é ir até uma farmácia, tomar um antiácido e aparentemente tudo está resolvido. Mas suponhamos que a emoção que gerou aquela ansiedade, que por sua vez somatizou-se como uma acidez, não tem ainda passado. O que vai acontecer? O antiácido tem um período X de duração e rapidamente nós vamos estar de novo a sabor da ansiedade, mais uma vez. Até que ponto eu quimicamente posso acrescentar coisas para neutralizar efeitos contínuos do meu estado emocional? Porque, claro, se for uma ansiedade passageira, um nervosismo passageiro, rapidamente o corpo restabelece o seu equilíbrio. Se eu der a ele descanso, se eu der a ele tempo. Mas se aquela tensão prosseguir, e principalmente quando ela se torna já habitual, o que no mínimo deve ser uma falta de inteligência emocional, deixar que um estado desse se torne habitual, aquela acidez vai evoluir eventualmente para uma úlcera. E eu arriscaria dizer que úlceras eventualmente perfuram e se pode morrer da hemorragia interna dali derivada. Então a pessoa pode morrer por falta de inteligência emocional. Daí, quero crer, a importância da nossa palestra, não só para os indivíduos aqui presentes, mas porque a nossa civilização como um todo é uma civilização ansiosa. A doutora Annie Besant diz que com a perda do ensinamento da reencarnação, que era próprio de culturas anteriores e até o cristianismo em 553 a.C., ela compara ao naufrágio do Titanic, vamos supor. As pessoas acreditam que a vida está terminando, elas têm uma ansiedade de fazer o uso último a qualquer momento, cada experiência única não volta nunca mais. É toda uma civilização que vive em pânico porque a morte está próxima. Então vocês vão ver que as civilizações reencarnacionistas, sem entrar no mérito de se mais ou menos certo esse conceito, elas necessariamente apresentarão uma tendência mais tranquila, mais paciente. Justamente porque, pelo menos, elas acreditam que haverá outra vida, elas não precisam fazer tudo numa só. Então, nós vamos verificar que esse tipo de estado aparentemente mental repercute numa maneira emocional de ver a vida e, consequentemente, para a surpresa de muitos, talvez, a condição de saúde do indivíduo pode ser completamente diferente. O risco de úlcera deverá diminuir, a respiração vai ser mais profunda, mais suave, mais lenta. Todos os ritmos de vida tendem a produzir uma maior qualidade de vida. Esses assuntos estão hoje nos interessando, porque talvez nós tenhamos chegado no ápice do estresse. Houve uma época, eu ouvi outro dia um engenheiro falando, que as pessoas se formavam em eletrônica, etc., acreditando que a robótica, ao se desenvolver, diminuiria o tempo de trabalho das pessoas, e aí as pessoas poderiam ter uma qualidade de vida melhor. Então se acreditava que ao sistematizar o computador e a robótica e a indústria, a vida das pessoas ficaria mais tranquila, porque as máquinas substituiriam
os esforços humanos. E talvez nem vamos entrar nesse assunto aqui, porque seria longo o parênteses, mas o sistema capitalista faz com que os robôs fiquem nas mãos das indústrias e diminua os empregos, e aí as pessoas têm que correr mais para concorrer com o robô. Enfim, isso aí é um assunto por si mesmo, mas vocês vão verificar que o estado emocional que está associado a essa maneira de viver e a essas correntes políticas e filosóficas e religiosas que as constituíram no seu plano de fundo, estão interrelacionadas. Então, uma pessoa não pega tuberculose só por causa dos micróbios, não? O bacilo de Koch, ele se aloja, ele se estabelece com mais facilidade nos ápices pulmonares que estão menos oxigenados, porque ele não gosta de oxigênio. Certo? Então vocês vão verificar que uma pessoa que tem a respiração curta, sôfrega, ou até deprimida, que nem chega a plenamente encher o pulmão, é uma pessoa que predispõe-se, eventualmente, à tuberculose, pelo menos é lá. Vocês devem lembrar o mal de siècle, os românticos, os poetas do século passado, teoricamente, era chique morrer de tuberculose porque morria de amor. Então, vocês vão ver que o estado emocional passageiro não tem efeitos tão deletérios, mas se o estado emocional se torna habitual, se ele se estabelece como uma segunda natureza, é aquela velha história, se a pessoa pudesse fumar só um cigarro, talvez não houvesse maior malefício. Em algumas horas o efeito teria passado. Mas como as pessoas às vezes não conseguem nem esperar uma hora para fumar o próximo cigarro, e ficam dependentes daquilo fumando uma vida inteira, aí o efeito é outro. Nós estamos passando alcatrão, que na engenharia a gente usa para fazer impermeabilizações dentro do pulmão todos os dias. O resultado é que o nosso pulmão fica impermeável até o oxigênio. Os resultados são totalmente contraditórios à função que o pulmão deveria exercer. Então, se a gente para pensar o que há de racional em fumar, mas quando aquilo está estabelecido como um hábito, quando o vício se estabelece, pode ser extremamente difícil removê-lo, porque se cria uma segunda natureza. Então, eu gostaria de falar também um pouquinho, não só do estado emocional que abre espaço para isso, que tem a ver com a inteligência emocional, mas também com o que a doutora Elaine Beauport chama de inteligências comportamentais do cérebro básico. Então, vou aqui mostrar novamente aquelas 3 inteligências que ela classifica como comuns aos répteis. A primeira classe de inteligências que nós mencionamos, a racional, a associativa, a espacial, a intuitiva, sendo a racional predominante no hemisfério esquerdo do cérebro e as outras 3 no direito, são do neocórtex, da camada mais superficial, externa do cérebro, mas ainda assim aquela que é propriamente distintiva dos seres humanos. A inteligência emocional límbica é comum a todos os mamíferos, enquanto que essas inteligências comportamentais, ou do cérebro básico, da parte mais inferior, portanto, essas são comuns até aos répteis. É uma inteligência dinossáurica, se vocês quiserem. Vamos ver como a autora trata o assunto. Inteligência básica é a habilidade de nos mover para perto ou nos afastar de algo, sendo capaz de imitar ou inibir algo ou alguém em favor de nossa própria vida ou da vida de outros. A inteligência dos padrões, que é a habilidade de conhecer os padrões que governam um novo comportamento e é capaz de alterá-los quando necessário. Vocês vão ver que uma vez os hábitos adquiridos, muitas vezes são difíceis de ter esse grau de flexibilidade, de se adaptar a um padrão. Por outro lado, porque a nossa civilização
acha que o corpo não tem padrões ou não pretende reconhecê-los, esquece que ele deveria ter hora para dormir, que ele deveria ter hora para fazer as refeições e que esses horários deveriam ser regulares. O resultado é uma série de doenças relacionadas ao estresse, sendo que a mais evidente de todas é o jet lag dos próprios pilotos de avião, que apenas estão saindo fora do ciclo solar do lugar onde estavam, porque começam a fazer viagens internacionais e mudar de fuso horário. Admite-se hoje que para o corpo se readaptar, ele necessita 1 hora, aliás, 1 dia para ajustar cada hora diferente de fuso horário. Então, se o sujeito for lá para a China ou para a Austrália, talvez ele precise de 12 dias para reciclar o ciclo do organismo, né? E a inteligência dos parâmetros, que é a nossa capacidade de reconhecer, estender ou transformar os ritmos, rotinas e rituais de nossa vida. Então, esse é um assunto muito interessante, o aspecto de semelhança que existe entre a nossa conduta e a dos répteis. Então, eu vou colocar aqui para vocês alguns pontos de semelhança que nós copiamos desta obra, A Inteligência Emocional de Elaine Beauport, já mais na parte final. E o resultado, então, desta correlação vem a ser esse tipo de comparação. Vou ler aqui um pouquinho. Seleção e preparação de um local para morar e estabelecimento de território são características até dos répteis. Nós vamos verificar que até dentro de casa, é um dos problemas que eu tenho às vezes quando vem a faxineira lá em casa, não sei se vocês já tiveram um problema parecido, a nossa mesa está às vezes com alguns papéis, aí há uma modificação nos papéis, a minha costuma às vezes selecionar os meus livros por tamanho e cor, na prateleira, motivo pelo qual depois não se acha mais nada. Então, esse tipo de problema, da sensação de que o território foi invadido, pode aparecer no escritório, pode aparecer em casa, pode aparecer nos mais diversos lugares. E muitos animais, particularmente felinos e outros, urinam em determinados cantos do seu território, para caracterizar pelo odor a sua dominância naquela região. Qualquer um que entrar ali sabe que ali tem dono. Então, esses comportamentos vão aparecer, o uso da extensão da casa, demonstração de preferência por lugares, construção de trilhas, demarcação de território e patrulha do território. Então, tem, às vezes, aquela mãe que fica ali perseguindo tudo que acontece dentro de casa, porque quem manda é ela, e enquanto ela mora lá, às vezes, imagina, se a idade avança, ou se é a sogra, aí daí vem aquelas famosas piadas, né? Da sogra dentro de casa, etc. e tal. São problemas de origem reptiliana. Os répteis, de alguma forma, têm esses problemas em comum conosco. Não é por acaso que dizem que é uma cobra, mas isso é um parênteses. Né? Exibição ritualística em defesa do território, em geral envolvendo o uso de cores e adornos. Então, o que é, na verdade, um jogo de futebol? O que é, na verdade, uma relação dessa natureza, em que as pessoas saem adornadas, em que as pessoas se representam por um time e se identificam com uma coletividade? Luta formalizada intraespécie em defesa do território. Quer dizer, o futebol, de alguma forma, ou qualquer outro esporte, muitas vezes foi usado, até no tempo dos gregos, as Olimpíadas foram usadas para evitar conflitos humanos, em que ele era, de certa forma, sublimado numa competição esportiva. Foi assim que se conseguiu a paz na Grécia Antiga. Enquanto que aquelas tribos tinham uma tendência, aquelas diferentes, vamos dizer, cidades, oriundas de diferentes etnias, às vezes, constituíam, com pequenas diferenças, os seus conflitos e as suas rivalidades. Exibição triunfal da defesa bem-sucedida. Então, não basta ganhar o jogo de futebol. O pessoal tem que sair buzinando com a bandeira colorida.
Isso é um comportamento reptiliano, segundo Elaine Beauport. A adoção de posturas e coloração distintivas para assinar capitulação, a necessidade de mostrar que o outro perdeu, de humilhar, de ser... Não é? Essas coisas têm seus pontos comuns com comportamentos bem primitivos, até dos dinossauros, não é? Das cobras, eventualmente dos jacarés. Utilização de determinados pontos para defecar ou urinar, para demarcar o território, alimentação, caça, volta ao lar, armazenamento. Então, aquela necessidade de estar com a despensa cheia, às vezes nós comemos muito mais do que necessitamos. Se nós fôssemos realmente animais racionais, nós não poderíamos ter esses problemas físicos que costumamos apresentar. Não é verdade? Até vou mencionar a vocês formação de grupos sociais, estabelecimento de hierarquia social por meio de exibição ritualística e outros meios. Eu a classifico também aqui a questão sexual, enfeitar-se, namoro com exibição, usando coloração e adornos, acasalamento. Né? Só há uma diferença. Nos répteis, a procriação tem casos muito isolados de cuidado da prole. Geralmente eles são ovíparos e os animais que são, em princípio, seus descendentes têm que sobreviver por si mesmos, como as tartarugas têm que se jogar no oceano para ver quem é que sobrevive primeiro, quem chega primeiro. Né? Ora, já os mamíferos têm um elemento de proteção. Já os mamíferos são capazes, às vezes, de dar a vida pelos seus filhotes. Então, quando nós vamos entrar na inteligência emocional, outros componentes aparecem que dão significado à vida. Formação de rebanhos, migração, necessidade de grupo. Então, nós vamos verificar que as camadas do cérebro contêm, em alguma medida, toda a história do processo evolutivo que nos trouxe à condição humana. E se nós não formos capazes de pôr ordem nas diversas tendências de cada uma dessas partes, é como se de alguma forma, num ambiente caótico, elas lutassem entre si, se me faço claro. E o resultado desse conflito, frequentemente, é a doença física ou mental, quando não ambas. Então, nós vamos ler do nosso próprio livro, A Tradição Sabedoria, também editado pela editora Teosófica. Eu sei que muitas às vezes não têm condições de assistir à palestra, mas podem eventualmente ler o livro em casa, não? Então, se assim desejarem, o nosso número é gratuito, 0800 610020. Então, nós vamos citar uma passagem atribuída ao psiquiatra Luiz Chiosa, professor de psicologia na Universidade de Salvador, em Buenos Aires. Hoje em dia, suspeita-se que todas as doenças têm ligações profundas com o lado emocional. Estudando o enfermo e a enfermidade, chega-se à conclusão de que sempre o tipo de doença tem ligação com um determinado caráter psicológico. Então, a emoção que beneficia o surgimento do infarto do miocárdio sempre será diferente do fator emocional que conduz ao câncer. Agora vocês vejam que coisa interessante. Vocês já ouviram falar de alguma pessoa que morreu de câncer no coração? Câncer primário no coração é raríssimo. Talvez seja uma das doenças mais raras. Porque normalmente, quando a pessoa tem o problema cardíaco, ela não tem predisposição ao câncer, e quando ela tem predisposição ao câncer, ela não tem problemas cardíacos. E o estágio último, e o mais raro, é justamente o câncer no coração. Não é por acaso, talvez, que os antigos diziam que o coração é a morada do espírito, e, por outro lado, que o câncer está associado a doenças autodestrutivas. Uma espécie de negação do espírito ou de buraco negro das nossas emoções. Então, a inteligência emocional tem a ver com a nossa saúde física.
Dr. Chiosa acrescenta: não se adoece de tuberculose só por causa dos micróbios. Os micróbios atacaram este enfermo porque um conjunto de fatores, entre os quais invariavelmente o fator emocional, favoreceram este ataque. Um familiar deste enfermo pode ter morrido na época em que o micróbio o atacou, por exemplo. Então, se me faço claro, eu volto a dizer, a respiração do deprimido fica mais curta, ele está eventualmente deprimido porque perdeu um parente próximo, e não são raros os casos de casais muito próximos que morre um dos cônjuges, daqui a 6 meses o outro vai também. E há pessoas que só de receber uma notícia podem ter um infarto, pode ter uma síncope, ou pode ficar com os cabelos brancos de uma hora para outra. Então, o efeito da emoção sobre o corpo é algo que hoje começa a ser pesquisado cientificamente no Ocidente, enquanto que Platão, Aristóteles e outros, talvez não com a linguagem científica da época, e principalmente no Oriente, nós vamos encontrar o yoga, os pranayamas, a regulação da respiração usada para tranquilizar a mente. Os asanas, as posições do corpo usados para tranquilizar a mente, para induzir o estágio meditativo preliminar. Infelizmente, no Ocidente, às vezes se pensa que yoga é só ginástica. Não, aquilo é só o uso do corpo para iniciar o verdadeiro yoga, que é a união com o seu lado mais intuitivo, profundo. Seria, quem sabe, aquele aspecto chamado, então, de inteligência intuitiva ou meditação, associado à ideia do homem poder conhecer a sua própria essência, e essa, assim, talvez não dependa tanto do cérebro, senão que apenas use o cérebro como instrumento. Isso, todavia, talvez não seja possível de demonstrar nos parâmetros da ciência contemporânea, mas exige uma experiência interior e direta. O que nós podemos demonstrar é como a mente afeta o corpo, como os estados de espírito afetam o corpo. Então, a doutora Elaine de Beauport reapresenta conceitos da antiga tradição sabedoria, como, por exemplo, a catarse dos gregos. Nós não podemos ficar com uma emoção negativa mal resolvida para sempre dentro de nós. Nós temos duas opções: ou nós não geramos aquela emoção substituindo-a por outra, sublimando, ou nós temos que botar aquilo para fora, seja dando pontapé numa bola, soco em travesseiro e coisa assim. O que ela não recomenda é que nós simplesmente passemos a dar vazão à emoção negativa no simples momento em que ela surge, que é uma má interpretação de algumas correntes psicológicas que não foram suficientemente conhecidas. O negócio é botar para fora. Então, daqui a pouco as pessoas se tornam agressivas, mal-humoradas, quando, na verdade, ao botar para fora, elas afligem aqueles que elas amam, e aí aquilo cedo ou tarde retorna como insatisfação nas relações humanas, porque a outra pessoa tende a devolver aquela insatisfação. Suponhamos que uma pessoa está nervosa. Aí eu chego para ela e digo: fulano, te acalma. Será que isso vai torná-la mais calma? É fácil demonstrar que aí é que ela fica mais nervosa. O Buda já dizia: o ódio jamais cessa com o ódio só cessa com o amor. Essa é uma lei eterna. Então, se nós formos observar, esses antigos instrutores religiosos estavam nos ensinando inteligência emocional. Aprender a perdoar, o que Jesus mais fazia, ou pelo menos ensinava que nós tínhamos que aprender a perdoar. Dizia até que nós precisávamos amar ao próximo, amarás a teu próximo como a ti mesmo. E será possível amar a alguém se nós não estivermos com harmonia entre essas regiões internas e estímulos cerebrais que estão, às vezes, caóticos como um saco de gatos? Então, eu dando uma palestra num centro de saúde outro dia, encontrei aquela ideia
de que o ser humano, em geral, não conhece a si mesmo. E aí expressei dizendo que o grande problema do ser humano é que ele nasce sem o manual de instruções. E uma enfermeira levantou-se e disse: doutor, mas e se nascesse, provavelmente o pessoal não ia ler. Então aqui nós temos, se vocês me permitirem, um manual de instruções, né? Todas as 10 inteligências, como elas funcionam, como elas operam. No entanto, às vezes nós vamos dizer que não temos tempo para essas coisas. O yoga as pessoas vão procurar quando já estão com dor na coluna, elas não levam uma vida profilática, que vá se preparando para envelhecer com qualidade de vida. Então todos esses problemas que estão associados à nossa civilização, de só buscar um remedinho, aí querem tomar a inteligência emocional como se fosse uma pílula, como isso é uma conquista dos estados emocionais que nós temos que fazer ao longo da nossa vida. Então o segundo estágio, se não é apenas pôr para fora, se a questão é de pôr para fora, que pelo menos não seja no justo momento em que a emoção surja, mas que a gente consiga ir para um outro quarto, evitar a discussão, depois dá um soco no travesseiro, vai jogar futebol, chuta bastante a bola, mas essa ideia da catarse, de usar até o esporte como uma forma de extravasar emoções negativas, já era a própria das culturas antigas. Eu vou ir um pouco mais longe nessa ideia, propondo a vocês a observação de um diagrama. Basicamente, a doutora Elaine Beauport, em seu livro, apresenta 2 caminhos básicos para a emoção. Elas começam no ser afetado por, vocês estão vendo ali a ideia da afeição estar relacionada ao se deixar afetar, e logo depois, como nós reagimos a esse ser afetado. Então, existe normalmente a evolução do querer, do afeto, da expansão, do eu como motivação, do eu posso. E então, o sentir-se fortalecido, alegre, satisfeito, culmina no amor, eu posso, você pode, eles podem, um sentido positivo de percepção da vida. Infelizmente, às vezes, essa inteligência emocional que permite essa relação madura e objetiva com a relação, vamos dizer, humana, nem sempre está plenamente desenvolvida em nós. Eu costumo dizer que mesmo que as pessoas ganhassem um manual de instruções, eventualmente elas, além de não lerem, se lessem, poderiam também ficar fanáticas. Aí surge aquele estágio de já que fez bem para mim, tem que fazer bem para todo mundo. Aí as pessoas esquecem que a água só faz bem quando a gente tem sede. Se eu for empurrar a água em quem já está farto, ou quem não sente a necessidade da água, eu posso causar mais dano do que benefício. Outro problema que nós temos lá em casa é que todo mundo resolve botar água nas plantas, um bota de manhã, outro ao meio-dia, outro de tarde, daqui a pouco a planta está afogada. Ou aquela cozinheira que cada vez bota mais uma pitadinha de sal, aí passa outra cozinheira. Coisas feitas assim, às vezes, em restaurantes, são divertidas. 2, 3 cozinheiros para fazer o mesmo prato não costuma dar certo. Se cada um botar sal, o que acontece? Nós vamos passar da medida. Então, existem 2 maneiras pelas quais essa energia da emoção se desvia do seu objetivo. Quando se dá o excesso e quando se dá, vamos dizer, a falta da energia. O excesso da energia evolui para um tipo de luta. Essa luta tende a produzir uma sensação de eu posso ou eu não posso, misturada com raiva, ciúme, inveja, se projeta eventualmente como ódio e culmina em violência. Então, o aumento da violência no mundo pode ser atribuído, em grande parte, à falta da inteligência emocional. E então, essas pessoas não adoecem tanto por dentro, porque extravasam, mas criam uma doença social e, eventualmente, no Rio já se morre uma pessoa por dia de bala perdida, sei lá quantas de balas acertadas, e nós chamamos isso de civilização e dizemos que o Brasil é um país pacífico. Quando nós já somos o 8º maior vendedor de armas do mundo, e nós atingimos a categoria de recorde mundial em mortes
por arma de fogo. E ainda se discute se deve ou não haver uma restrição à venda das armas no Brasil. Meus irmãos, outra maneira de lidar com a emoção é, às vezes, um pouco mais repressiva. E então ela encurta, ou contrai, ou baixa a energia, gerando a tristeza e a sensação de eu não posso. Daí resulta frequentemente a depressão, eu não posso, eles não podem, ninguém pode, nada tem mais significado, tudo fica sombrio, culminando na doença, que é a somatização dessa incapacidade de reconhecer as possibilidades da vida. Aí eu vou restringindo a passagem do fluxo vital. Então esses dois extremos, por excesso ou por falta, não nos interessam. É o caminho do meio, como ensinava o Buda, é justamente essa ideia de uma situação de equilíbrio, tanto também entre o hemisfério esquerdo e o direito do cérebro, essa ideia de um estado de equilíbrio que vai gerar a saúde. Esse é um conceito básico quando nós vamos buscar a inteligência emocional. Então, além da catarse, existe, eventualmente, o processo de substituição das emoções. Eu posso cultivar um novo estado emocional. Se vocês pegarem, por exemplo, o clássico dos Yoga Sutras de Patanjali, escrito, portanto, há 2.600 anos na Índia, como primeira codificação clássica do yoga, diz o seguinte: quando a mente é perturbada por pensamentos impróprios, a constante ponderação sobre os opostos é o remédio. Esse é o aforismo 2.33 dos Yoga Sutras. É a base de todo o processo da meditação. Então vamos tentar ponderar o que isso significa. Significa que a emoção se nutre do pensamento. Então é a notícia que a pessoa recebe que faz ela adoecer, ou ficar com cabelo branco, ou ter uma síndrome, etc. Ou uma morte mais lenta, a depressão progressiva vai levando ela a gerar uma tuberculose, ou isso, aquilo, problemas cardíacos, não aceitar uma perda. Então, se nós fôssemos capazes de nos renovar a cada dia, provavelmente nós nunca adoeceríamos. Mas porque a mente fica presa nas suas memórias, é que nós envelhecemos psicologicamente e, eventualmente, por decorrência, por ideias fixas, criamos emoções fixas que vão afetando, somatizando o nosso estado emocional. E daí decorre, eventualmente, a fraqueza física e a doença no corpo, instaurada. E todo o desenvolvimento da medicina psicossomática começa agora a chegar ao Ocidente, como nós vimos há pouco. Hoje em dia suspeita-se que as doenças têm origem emocional, ou a maioria delas. Claro, o indivíduo tem um DNA que predispõe por uma origem familiar, etc. e tal, mas talvez se ele não chegasse ao ápice daquele estado de desequilíbrio emocional, essa doença fosse se manifestar só na velhice, ou talvez ele até morresse de outra coisa antes, apesar da predisposição do seu gene. Agora, porque nós vivemos uma vida estressada, porque nós não sabemos trabalhar as nossas emoções, porque não nos ensinam a fazer isso, e porque a nossa civilização quer nos robotizar para concorrer com os robôs, então não há tempo para ensinar isso na escola, porque não produz, o que é um grave erro. E porque esse erro é grave, aos poucos algumas pessoas estão percebendo a necessidade básica da inteligência emocional na vida humana, talvez tanto ou mais do que a necessidade da chamada racional, porque também é necessário a intuitiva e a dos padrões de comportamento, seguir ritmos, estabelecer rotinas, são necessidades até dos répteis. Não é verdade? Então, o que significa quando a mente é, de alguma forma, afetada por esses pensamentos impróprios? O que significa meditar no oposto? Significa, essencialmente, a capacidade de usar a imaginação para algo construtivo. Certo? Então, se nós formos capazes de pegar uma emoção mal orientada
desarmônica e, de alguma forma, transmutá-la. É o que os antigos chamavam do sacrifício, da oferenda ao fogo, etc., porque isso é um símbolo da transmutação no altar, tá? Daquele self, daquele nosso ser maior. E justamente essa capacidade assim de nos voltar para o ponto de vista positivo daquele pensamento. Observem como a emoção segue o pensamento, porque a emoção depende da memória para se estabelecer. Por exemplo, toca uma determinada música. Suponhamos que a pessoa nunca tenha ouvido aquela música. Então, ou ela gosta, ou ela não gosta, de acordo com os seus hábitos, tendências e predisposições. Até se o ouvido dela foi mais educado com aquele tipo de música ou não. Não é verdade? Agora, suponhamos que aquela música esteja associada ao primeiro beijo, num caso, ou quem sabe ao dia que aquela ingrata me abandonou, no segundo caso. Então, a reação emocional à mesma música vai ser, num caso, primeiro, de felicidade, e talvez no segundo caso, de tristeza profunda. E isso não esteja diretamente relacionado à música, que pode até ser uma música de alto astral. Mas porque a memória a associou, e a memória, é bom lembrar, é uma faculdade mental. Aparentemente uma coisa fria, um quadro, uma fotografia, uma coisa numa parede, pode produzir um calor tremendo. Quando nós assistimos um filme na televisão, ele produz ou não produz emoção? Então eu dava um curso de meditação lá no Hotel Serra Azul, em Canela, ou em Gramado, não sei, e uma senhora respondeu essa pergunta dizendo, outro dia eu estava assistindo a novela, e aí eu comecei a chorar, e o meu filhinho de 3 anos entrou na sala preocupado, e disse, mamãe, o que tu tens, etc. Eu disse, não, meu filho, não leva a sério, é só a emoção da novela. Então, mas mamãe, tu não sabes que novela não é verdade? Mas essa terceira técnica, que é a da desidentificação, é a mais difícil de todas. A primeira técnica é a da catarse, botar para fora. A segunda é a da substituição, já que eu não consigo me livrar de um certo estado emocional, eu vou tentar nutrir o inverso pelo pensamento. E então, gradualmente, nós vamos conseguir nos acumulando pensamentos e mudando os hábitos mentais, pegar aquela mesma energia e voltar para o outro lado. É como, de certa forma, recarregar a bateria com a energia no sentido oposto. Agora, a mais eficaz de todas as técnicas, que é mais usada no Zen, etc. e tal, para meditação, no yoga avançado, é a técnica da desidentificação. Como se eu fosse capaz de assistir o filme sem som. Vocês já assistiram um filme de terror e tiraram o som? Ou de suspense, sem o som, sem volume? Alguém vai dizer que não tem graça. Mas com certeza, o impacto emocional apenas das imagens é muito mais fraco do que quando associado a elemento sonoro. Então, se nós somos capazes de nos desidentificar da imagem, com certeza nós compreenderemos de uma maneira mais imparcial o fenômeno observado do que se nós nos envolvemos demais e somos dominados de tal forma por emoções impróprias que acabamos depois nos arrependendo. Aí a pessoa depois pergunta, mas como que eu fui dizer tal coisa? Como que eu fiz aquilo? E aí, como dizem que Inês é morta, para desdizer o que já foi dito, para conseguir apagar aquela imagem produzida, é muito difícil. Então, se nós pudermos aprender a cultivar esses estados emocionais, e eu tenho preferência por um livrinho chamado Aos Pés do Mestre, que eu vou citar aqui o parágrafo 34, ele foi escrito ainda por Krishnamurti na sua adolescência, e por isso mesmo ele teve uma capacidade de sintetizar essa complexidade da filosofia oriental em 64 parágrafos muito simples. Diz assim,
Nunca te permita sentir triste ou deprimido. A depressão é um erro porque contamina os outros e torna as suas vidas mais difíceis, o que não tens o direito de fazer. Portanto, sempre que ela vier a ti, rechaça imediatamente. E por quê? Porque a emoção é como um palito de fósforo aceso. No início, um movimento a gente apaga, mas deixa ele cair no tapete ou não sei aonde, como muita gente que morreu por causa de um cigarro que não foi apagado, e queimou a casa inteira. Então, no início, a emoção é fácil de ser substituída se vocês apenas substituírem o pensamento que a nutre. É como tirar o plugue da parede e o ventilador começa a perder força. Logo depois ele diz, deves ainda dominar o teu pensamento de outro modo, não deves deixá-lo vaguear. Os antigos diziam que a mente ociosa é a oficina do diabo, né? A mente tem que estar ocupada. Terapia ocupacional se chama isso. Fixa o teu pensamento no que quer que estejas fazendo para que possa ser feito com perfeição. Não deixes tua mente ociosa, mas mantém sempre bons pensamentos no seu plano de fundo, prontos a avançar no momento em que ela estiver livre. Então, se a pessoa medita diariamente, com horas fixas e regulares, ou pelo menos todo dia eleva o pensamento em algum momento, ela tem onde fixar esses bons pensamentos em reserva no momento em que a mente está livre e orientar progressivamente o acúmulo de emoções superiores, que vão naturalmente orientar e equilibrar o seu sistema emocional. Então, também pelo 0800 61 0020, vocês podem ler esse livrinho de meditação, que é uma joia da tradição oriental, chamado Aos Pés do Mestre. E, com certeza, muito mais nós podemos acrescentar sobre um tema que o Ocidente parece que recém está redescobrindo, como a inteligência emocional. Mas eu devo, então, lembrar que o tempo existe e agradecer a presença de todos e a oportunidade de poder falar sobre um tema tão necessário ao mundo contemporâneo. Muito obrigado.